Olá pessoal, boa noite. Boa noite pessoal, já falo com vocês, só um instante. Boa noite pessoal, tudo bom? Vamos chegando. Estou colocando aqui o tema da live. Vamos chegando, boa noite. Boa noite pessoal, tudo bom? Já falo com vocês. Deixa eu ir colocando aqui, ajustando aqui, pra gente começar nosso bate-papo. Tá, boa noite, vamos ver aqui. Boa noite, FL Pana, boa noite, Orligon, boa noite, César. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Estão me ouvindo bem? Se alguém puder dar um retorno aí, como que tá o som, se tá ok. Boa noite. Boa noite, pessoal, vamos chegando. Como é que vocês estão? O som tá ok? Estão ouvindo bem? Se alguém puder dar um retorno aqui, seria interessante. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite, Leon. Boa noite, pessoal. Boa noite, vamos chegando. Boa noite, Oceli, meu amor. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Está ouvindo bem? Obrigado, Cristiane. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renato. Vamos chegando. Vamos compartilhando aqui a live. Vamos compartilhando. Renato, boa noite. Vamos compartilhando a live. Vamos lá, pessoal. Cliquem. Quem puder colaborar aqui com a gente, ajudando no compartilhamento aí da live. Hoje o nosso tema é imposto de renda e o ICMS nos municípios, né? A princípio aí 2 tributos que não são de competência municipal, mas influenciam aí nas questões financeiras do município, né? Então, vou pedir para vocês uma ajuda de vocês, quem puder compartilhar, clica no aviãozinho que tem ali embaixo do lado direito, para a gente compartilhar. A gente dá sempre mais ou menos uns 5 minutos, que é um tempo aproximado, razoável, que o Instagram faz a entrega aí para os seguidores aqui, né? Obrigado, Cristiane, por compartilhar, muito obrigado, tá? César, boa noite, vamos lá, pessoal, vamos chegando, já já a gente começa. Obrigado pelos coraçõezinhos, quem puder também clicar ali, daí o Instagram ele entende que esse conteúdo é relevante e faz a entrega aí para mais pessoas também, né, desse material aqui. Tá bom? Que a gente vem trabalhando aqui durante o ano, né? Já estamos quase chegando no final do ano de novo. Mais um final de ano. Tá, vamos lá, deixa eu ver quem tá entrando aqui. Natália. Pessoal, puder colocar aí o município de vocês aí, pra gente só ver aqui como é que tá hoje aqui. Município aqui, de onde que tá. Obrigado, Paulo. Obrigado por compartilhar, tá? Muito obrigado mesmo. Pessoal, puder colocar aí o município, né, e o estado, município e estado de vocês aqui, pra gente ter uma ideia como é que tá hoje aqui. Vamos ver aqui, mais uns 2 minutinhos a gente já começa com o conteúdo. Vamos lá, pessoal. São Gonçalo do Amarante, César sempre presente, César Júlio, obrigado. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Obrigado, César, pela presença mais uma vez. Martins Ferreira, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos lá, daqui a pouquinho já estou começando, se alguém puder colocar aí de onde que é, o município e o estado. Renato Ferreira, obrigado, Renato. Governador Lindenberg, Espírito Santo, obrigado, Renato. Vamos lá, pessoal, já já a gente começa aqui, só mais um minutinho aqui, daí a entrega ela já conclui. Brunella, obrigado, Brunella, boa noite, bem-vindos, bem-vindo, Franciele. Boa noite, pessoal, vamos entrando aí. Emerson, sempre presente, Mundo Novo, Bahia, né, Emerson? Ó, mais uma aqui, a Daphne, também, a Daphne agora, São Gonçalo do Amarante, Ceará. Tia. Denilson Souza, Sindicato dos Auditores Fiscais do município de Macapá. Ô, Denilson, tudo bom? Paulo como que é? Moreilândia, Pernambuco. Opa, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Macapá.
né? No Amapá, então gente de vários estados aqui, Várzea de Palma aqui, a Cristiane lá em Minas Gerais. Então vamos lá, pessoal, vamos chegando que a gente já vai começar aqui pra gente não estender o horário, muito horário, né? Brunella, Santa Teresa, Espírito Santo, bacana. Na live passada a gente estendeu bastante horário, mas foi bom, acredito que o conteúdo foi bacana, que o pessoal ficou mesmo até o final, né? Obrigado aí, Marta Martins, Várzea de Palma, Minas Gerais. Oh, bacana, pessoal. Vamos lá então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo de hoje, né? Vão compartilhando, se por acaso tiver alguém na live aqui que não segue ainda o canal, vai ali em cima e já segue aqui para receber todas as novidades aí, tá? Só reforçando, priorizem as dúvidas de vocês, para quem está no celular, no ponto de interrogação que tem no canto direito, né, embaixo aqui do chat, ali do lado de onde você comenta, do lado de onde você escreve, que ali daí a gente não perde nenhuma dúvida. Na aula passada aqui, no bate-papo passado que a gente fez, acabei perdendo bastante, né, esses que ficam no chat aqui, então é melhor assim, ali no ponto de interrogação, que a gente acaba não perdendo nenhuma informação ali, tá bom? A Kate de Ribeira do Pombal, Bahia. Olha, mais um estado do Nordeste em peso aqui com a gente aqui, Nordeste, aí fora o Nordeste, Minas Gerais e Amapá, né? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal, vamos começar agora sem mais delongas aí. Então, o nosso tema de hoje, obrigado, Geneson, seja bem-vindo. O nosso tema de hoje trata aí do ICMS e do imposto de renda nos municípios, né? Esses tributos que não são tributos de competência municipal, porém uma parte da sua receita desses tributos, do ICMS, que é um tributo de competência estadual, e do imposto de renda, que é um tributo de competência da União, né, a União que é competente para legislar sobre o imposto de renda, parte da arrecadação desses tributos vem para os municípios. Então é isso que a gente vai tratar hoje, porque nós temos 3 novidades referentes a esses 2 tributos, né? Uma novidade para o ICMS e 2 novidades, que na verdade uma não é nem tão novidade assim, era na verdade uma briga no judiciário que estava tendo referente a um produto da arrecadação, mas que foi pacificada aqui recentemente, tá bom? Então nós vamos tratar desses assuntos. Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez aqui, deixa eu me apresentar, né? Às vezes eu esqueço de me apresentar. Meu nome é Rafael Gonçalves, eu fui fiscal de tributos aí de 2015 a 2020, estou desde 2020 até atualmente como controlador interno, estudo, gosto bastante da área tributária, estudo bastante, tenho esse projeto aqui do canal Escola de Tributos Municipais, que a gente está levando aí informação aí para o pessoal aí de todos os municípios do país, tá? Então vamos lá. ICMS, pessoal, ICMS. Então, nós temos aí o que eu costumo chamar, para efeitos didáticos, do novo ICMS. Na verdade, a nova repartição do ICMS. O que acontece? A emenda constitucional 108 do ano passado, de 2020, ela provocou algumas mudanças relacionadas à questão da educação, tá? E dentre essas mudanças lá que a emenda constitucional 108 trouxe, referente a esses assuntos, ela também promoveu essa emenda uma alteração na forma como o ICMS deve ser repartido com os municípios. Eu vou falar para vocês como que funciona hoje, tá? Até para aqueles que não têm o conhecimento, para deixar anotado, aqueles que quiserem contribuir aqui, fiquem à vontade, tá? Como que funciona hoje, né? Hoje, o ICMS, de todo o ICMS que o Estado arrecada, porque o ICMS é um tributo estadual, de todo o ICMS que o Estado arrecada, 25% desse valor tem que voltar para os municípios, tá? Então, 25% de tudo que é arrecadado com ICMS no Estado volta para os municípios. E como que isso volta para os municípios? Tá? Volta da seguinte forma: o que a Constituição diz? Tá? A Constituição diz, hoje, para 2021, até 2021, ela fala o seguinte:
até 2021 e até a implantação de uma lei que eu já vou explicar para vocês, tá? Como que era antes dessa emenda constitucional e o que é, como os municípios ainda estão recebendo. Desses 25% que voltam para os municípios, tá? De acordo com a Constituição, a regra anterior, né, que ainda está valendo, enquanto o Estado não faz uma lei que eu vou explicar aqui já mais para frente, 75% no mínimo é conforme o valor adicionado do município. Tá? Então, vai se estabelecer lá. O município, por exemplo, todo o comércio do município comprou 1 milhão de mercadorias. Tá? Um exemplo. E todo o comércio do município vendeu 1,5 milhão em mercadorias. O que acontece? Qual que foi o valor adicionado? Nesse exemplo bem básico que eu estou dando para entendimento, né? O valor adicionado foi isso. Se o município todo, o comércio todo comprou 1 milhão e vendeu 1,5 milhão, né? Isso em termos de reais, ele agregou, ou seja, ele adicionou 500 mil reais. Então, esses 500 mil reais é o valor adicionado. Tá? Então, pelo menos 75% é conforme o valor adicionado. Aí o Estado ele vai ter uma regra, que ele apura esse ICMS, vê os municípios, qual que foi esse valor adicionado total, somando todos os municípios do Estado, independente do Estado onde você esteja. Né? Então, soma todo o valor adicionado do Estado e vai lá, no valor que o seu município adicionou, divide por esse valor adicionado de todo o Estado. Aí vai ter um percentual. Esse percentual vai ser aquele percentual que o município vai receber dos 25% lá do ICMS. Tá bom? Então ele funciona assim. Então 75% no mínimo era nesse formato. Tá? E 25% no máximo é de acordo com o que dizia a lei estadual. Então tem lei estadual, às vezes, que fala assim, não, vai ser tudo igual para todo mundo. Eu vou pegar, ver o número de municípios que tenho e divido. Às vezes não necessariamente os 25%, que os 25% é o máximo, né? Por exemplo, em Santa Catarina, não é 25%, é um valor menor. Daí ela pega essa parte dos 25%, conforme dispor a lei estadual, ele dividia por igual entre os municípios. Então aqui são 297 municípios. Então pegava o valor e dividia por 297. O valor referente aos 25% daquela, vamos dizer assim, 1/4 para ficar melhor, volta para o município 25% do ICMS. 1/4 é conforme dispõe a lei estadual. Tá? No máximo 1/4. Aí nós tivemos aí essa emenda constitucional 2020. E qual que foi a alteração que ela trouxe? Agora, ao invés de ser no máximo 75% conforme o valor adicionado do ICMS, agora, no mínimo 75%, agora é no mínimo 65%, ou seja, caiu 10%, mas como é o mínimo, pode chegar no 75% igual, tá? Mas a grande mudança tá na parte que era 1/4. Antes, 1/4 no máximo era conforme dispusesse a lei estadual. Agora, no máximo 35% desse bolo que o Estado vai distribuir vai ter que ser conforme dispor a lei estadual. Tá? E desses 35% que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, a lei estadual vai ter que determinar alguns critérios relacionados à educação do município, tá? Para repartir pelo menos 10%. Então, pelo menos 10% daquilo que o Estado vai repartir a título de ICMS estará relacionado ao critério que o Estado vai estipular para a educação, que isso está lá na Constituição, você pode procurar essa informação que eu estou falando lá no artigo 158, artigo 158, você procura lá no parágrafo único, tá? Tem essas duas formas aí que eu estou te falando de divisão. Tá? Então, o que acontece? Dos 35% do total que o Estado vai repartir, no máximo 35% vai ser conforme dispor a lei estadual. Só que essa lei vai ter que determinar pelo menos 10% de acordo com índices que vão indicar melhorias aí nos resultados de aprendizagem
né, e aumento da equidade relacionados à educação. Então a educação municipal vai passar a ter um peso maior ainda em relação às receitas do município, porque o FPM, o ICMS para muitos municípios se não for a primeira, é a segunda maior receita. Então, uma parte do ICMS que o município vai receber a partir de 2022 vai estar relacionado a algum índice de educação que o Estado precisa editar uma lei para dizer como que vai funcionar isso. E quando que o Estado tem até quando para emitir essa lei, para editar essa lei, fazer essa lei, com essa nova divisão aí, levando em consideração critérios da educação. Tá? Então o Estado ele tem 2 anos depois da edição da emenda constitucional de 2020, que é a emenda constitucional 108. Tá? Essa emenda constitucional 108, ela é de, deixa eu até pegar aqui, ela é de 26 de agosto de 2020. Então o que acontece? Os estados, por força da determinação dessa emenda constitucional, têm até essa data, ou seja, até dia 25 de agosto de 2022, para editar uma lei estadual dizendo como será repartido o ICMS, né, a parte de até 35%, como que essa parte vai ser distribuída, levando em consideração pelo menos 10% relacionados aí a índices aí de melhorias nos resultados de aprendizagem dos alunos aí do município. Então, essa é uma nova forma. Então, se tem um recado interessante para passar para os municípios, seriam: fiquem atentos nos seus estados aí, se já saiu alguma lei estadual falando quais serão esses critérios, para quê? Para que o município corra, se adeque para poder receber a maior parte possível dessa distribuição desse ICMS. Por quê? Porque 10% vai ser relacionado a índices de melhoria no resultado de aprendizagem, tá bom? Então tem que prestar muita atenção em relação a isso, se o Estado já editou ou não. Se o Estado não editou, não tem nem cheiro ainda de como vai funcionar, utilize já os índices próprios que já existem na educação, sempre tentando melhorar, né, aqueles índices ali. Então, aqueles municípios que se destacarem nessa questão dos resultados de aprendizagem, desse sócio aí, dos educandos, né, vamos colocar assim, esses municípios vão começar a ter um pedaço maior do ICMS, tá bom? Beleza, pessoal? Tá aqui? Deixa eu ver aqui. Então essa é a parte do novo ICMS que eu queria passar para vocês. Então o novo ICMS, a nova distribuição, ela vai contemplar no máximo 65% conforme o valor adicionado, daí a produção específica do município, né? Quanto mais o município adicionar, mais ele vai participar do bolo, né, do ICMS. E a outra parte, quanto melhor for o índice relacionado à questão dos resultados de aprendizagem ali dos educandos, quanto melhor for esse índice, que cada estado vai implantar a sua metodologia, né, vai ter que estar atento à lei estadual. Também o município, quanto melhor for esse índice, mais recursos relativos ao ICMS estarão entrando aí nos cofres do município. Tá bom? Beleza, pessoal? Obrigado aí para quem compartilhou, vi que já aumentou um pouco aqui o número de participantes. Quem puder compartilhar aí mais uma vez essa live aqui que a gente está passando, fico grato. E também pedir para quem por acaso ainda não segue, que siga aqui a escola, curta aqui a escola, tanto no Instagram, como no Facebook, no YouTube, né? Só procurar a Escola de Tributos Municipais e a gente está lá colocando material. Pois é, Cristiane, às vezes está travando. Eu vi aqui a minha imagem travando também. Provavelmente travou para todo mundo. Se pulou alguma informação, tá? Se alguma coisa não ficou entendível, vamos colocar assim, vocês me sinalizam aqui que eu tento repetir. Só fala para mim qual que era o assunto, onde que eu estava, que daí eu volto para falar de novo, tá bom? Obrigado pelo retorno, Cristiano.
Bom, pessoal, vamos seguir aqui então. Então a gente viu agora o novo ICMS, como que vai ser a nova repartição para os municípios, certo? Qual foi a emenda constitucional? Peraí, deixa eu ver. O Darlan está perguntando. Por gentileza, qual foi a emenda constitucional que trouxe essa nova regra de distribuição do ICMS? Darlan, a emenda constitucional 108 de 2020. Emenda constitucional 108 de 2020, tá bom? Ela fez mudanças lá nos incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 158 da Constituição. Se você puxar a Constituição já atualizada lá pelo site do Planalto, você já vai ver essa... já está lá alterado, né? Então já está ok lá, tá bom? Opa, peraí. Isso, beleza. Então tá. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para o segundo assunto. Nós temos 3 assuntos para estar falando aqui para vocês no dia de hoje. O segundo assunto, melhor dizendo, ele está relacionado ao novo FPM, tá? Contextualizando assim para aqueles que talvez nunca ouviram falar no FPM. FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Tá? O que acontece? A União ela reparte, né, ela passa uma parte de uma tributação que ela recebe, que eu já vou explicar qual que é. Ela repassa isso para os estados e repassa isso para os municípios. E ela repassa parte dessa arrecadação a título, no caso dos municípios, a título de FPM. E no caso dos estados, a título de FPE. Então, o FPE é Fundo de Participação dos Estados e o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Beleza? Até aqui, parte introdutória, bem rapidinho. Tá? Aí o que acontece? Do que é composto esse FPM? Esse FPM ele é composto da arrecadação que a União tem com o imposto de renda e com o IPI, tá? Que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, dessa receita recebida pela União, tem alguns abatimentos, tá? Mas aqui é grosso modo aqui para vocês. Dessa receita que a União recebe, uma parte ela vai repartir para os estados, pelo FPE, outra parte para os municípios, pelo FPM, e outra parte para os estados, tem uma distribuição específica de 3% para os estados do Norte e Nordeste, tá? Mas o que cabe aqui a nós aqui, tá falando agora aqui, é o FPM, porque teve uma mudança no FPM. Como que ocorria antes da mudança? Antes da mudança funcionava assim. 22,5% do produto da arrecadação ali com o IPI e com o imposto de renda da União, a União desse bolo, 22,5% ela passava a título de FPM, tá? Que ela passa mensalmente os valores ali para o município a título de FPM, tá? Em decente, se eu não me engano. E, além desses 22,5%, ela passa mais 1% a título de decêndio de dezembro, ou seja, lá no dia 10 até o primeiro decêndio de dezembro, a União passa 1% de FPM, e também o primeiro decêndio de julho, a União também repassa 1% para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, se vocês tiverem curiosidade, forem na contabilidade ver, você vai ver que todos os meses o município tem recebimento de FPM. E o município tem um recebimento extra de FPM no mês de julho e outro no mês de dezembro. Vamos dizer assim, é um extra que chega a título de FPM, tá? De Fundo de Participação dos Municípios. Então, o que tinha até agora, até 2021? Eu tenho um FPM grandão de 22,5% e tenho mais 1% em julho, um decêndio de julho, e mais 1% em dezembro, que é o decêndio de dezembro, tá? No primeiro decêndio de dezembro. Agora, nós tivemos aí a Emenda Constitucional 112, que é de agora há pouco aqui para trás aí, nós estamos em novembro, acho que é do finalzinho de outubro, ou agora bem do começo de novembro, mas é bem recente a Emenda Constitucional. A Emenda Constitucional 112. Então. Essa Emenda Constitucional 112, ela criou
mais um decêndio, né? Agora, o município vai receber 1% também em setembro. Então, o município passou de 22,5 mais um, que totalizavam 24,5, o município vai passar a receber agora o FPM, né, vai ser distribuído através do Fundo de Participação dos Municípios, mais um FPM, mais um decêndio, e esse decêndio agora é no mês de setembro. Então, o que o município vai receber? Do bolo grande lá de 22,5%, ela vai receber conforme a repartição do FPM, né? Vai receber lá, todos os meses vai ter um recebimento de FPM. No mês de julho vai ter um decêndio de 1% a título de FPM. Aí no mês de setembro vai ter outro. E no mês de dezembro vai ter outro. Tá? Mas essa nova regra do decêndio de setembro começa a valer quando? Né? Essa nova regra, ela começa a valer a partir do ano que vem. Só que não vai ser integral de imediato os 1%. Tá? Como que vai acontecer? A emenda constitucional 112 falou assim, olha, os municípios agora vão ter o decêndio de 1% em setembro também, então mais um decêndio, através do FPM. Só que para o primeiro e para o segundo ano, ou seja, para 2022 e para 2023, não vai ser 1%, vai ser 0,25%, tá bom? Em 2024, vai ser 0,5%, será 0,5% em 2024. E a partir de 2025, aí vai ter 1%. Então, o que isso significa? Que já a partir do ano que vem, os municípios vão começar a receber um valor um pouco maior a título de FPM. Por quê? Porque ele vai ter uma parcela extra a título de decêndio agora no mês de setembro, completando 3 decêndios. O decêndio de julho, o decêndio de setembro, né, que é o primeiro decêndio, e o primeiro decêndio de dezembro. Então, a partir do ano que vem, os municípios começam a receber 3 decêndios extras, vamos colocar assim, né? Que é o de julho, setembro e de dezembro. Tá bom? Então, esse é o novo FPM que eu tinha aqui para passar para vocês, tá? Essa evolução aqui do FPM. Aí vai ter o outro assunto que eu vou entrar daqui a pouquinho para vocês, mas deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida referente ao que a gente já tratou aqui. Deixa eu ver, Sabrina. Sabrina, ela pergunta, a Escola de Tributos Municipais tem algum curso sobre o VAF? Estamos providenciando em negociação. Aliás, já vou até deixar a dica aqui. A partir do ano que vem a gente vai estar realizando bastante projetos aqui, tá? Com cursos e com outros eventos também, para estar passando aqui para vocês, sempre buscando qualidade, com os professores, os conteúdos, né? Alguns cursos eu mesmo vou ministrar, aqueles que eu não tenho tanto conhecimento, nós vamos buscar pessoas que sejam especialistas naquele assunto para estar passando os cursos aí para vocês, tá bom? Para aqueles que tiverem interesse. Vamos ver aqui. Então fiquem ligados aí na Escola de Tributos Municipais aqui para vocês terem as informações, tá? Deixa eu ver aqui que tem. Deixa eu ver se tem uma dúvida aqui no ponto de interrogação. A Brunella perguntou lá do ICMS. Quanto ao ICMS, o município precisa provocar o Estado ou é distribuído automaticamente? Boa pergunta, Brunella. O que acontece? No caso específico do ICMS, também vale para o FPM, o município não precisa provocar o Estado para receber essa repartição do ICMS, porque é constitucional, o Estado é obrigado. O que é interessante para o município fazer, ou melhor, o que seria interessante para o município fazer, é o município entender as regras. Cada estado vai ter uma legislação dessa repartição. Então, o ideal é o município entender essas regras, ter alguém no município que faça esse trabalho aí do valor adicionado, para entender como é que funciona, como que eu vou fiscalizar, o que eu posso fazer, o que eu posso questionar, porque em tese o Estado ele tem que passar um relatório para os municípios. Isso aqui em Santa Catarina vem para as associações, né? Cada região do estado tem uma associação que engloba um número X de municípios, e normalmente essa associação daí faz o trabalho com os municípios
para verificar ali, para fazer algum possível questionamento. E por vezes tem coisas assim, às vezes que dá para ser corrigida e acabar aumentando aí o repasse de ICMS para o município, tá? Mas assim, não precisa provocar para fazer o repasse, tá? Porque o repasse ele tem que vir, é constitucional, o Estado não pode ficar segurando para si essa repartição. O que você pode verificar, né, aí a título de fiscalização, tem que buscar as informações referentes a como funciona o VAF no seu estado, o valor adicionado fiscal, né, ou às vezes tem até outro nome, enfim, para que entenda essa regra, veja como que isso dá para ser fiscalizado, como que essas informações são repassadas aos municípios. E é importante entender algumas regrinhas básicas de ICMS. Por exemplo, quando que ocorre o fato gerador do ICMS, em que momento ocorre o fato gerador, né, que é quando, na verdade, o quando ocorre, mas o local, né, qual que é o local que considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS? A gente tem isso para o ISS, né? Temos uma regra com algumas exceções. No ICMS é a mesma coisa. Por exemplo, transporte, né, no ICMS. Onde considera-se ocorrido o fato gerador do transporte? Né, aquele transporte intermunicipal ou interestadual. No caso do ICMS, o fato gerador ele considera-se ocorrido no local de partida. Então vamos imaginar, vai ser feito um transporte de Curitiba para o Rio de Janeiro, exemplo. Então ele está saindo de Curitiba para o Rio de Janeiro. É um transporte interestadual. Tá? Se é interestadual, vai incidir o ICMS, ok? Tá, beleza. Mas onde que o fato gerador ocorreu? Porque começou em Curitiba, entregou lá no Rio de Janeiro, né? Passou por várias cidades. Onde que ocorreu o fato gerador? No caso específico do ICMS, o fato gerador é de onde saiu. Então, nesse caso, um exemplo aqui bem simples para vocês. Então, considera-se ocorrido em Curitiba. Então, vai ter um valor adicionado, né? Curitiba vai ter um valor adicionado referente àquele frete. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. O Isaac, quais os principais meios de fiscalização do ICMS? Isaac, essa fiscalização do ICMS, assim, não pode se fazer, o fisco municipal não pode fazer a fiscalização do ICMS em si. Por exemplo, vai lá numa loja, o cara tá vendendo sem nota, não pode, tá? Porque isso é uma competência dos auditores estaduais. Às vezes pode ter contatos, alguma situação que você avisa um auditor, aí o auditor estadual vai lá para fazer esse trabalho. Então, o fisco municipal não pode fiscalizar o ICMS. A fiscalização que a gente tratou aqui, na verdade, é dessa planilha, né, que o Estado tem que mandar. Tô tratando aqui como planilha, mas às vezes pode ter Estado que tem um sistema que você acessa, enfim, né? Tô falando aqui que costuma ir uma planilha para as associações dos municípios e eles trabalham em cima dessas informações, né? Identificar ali se está correto aquela questão, aquele valor adicionado ali que o Estado colocou para o seu município, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Kate perguntando, existe alguma possibilidade de combater a sonegação do ICMS, fiscal do ICMS, quanto à não emissão de notas fiscais? Olha, Kate, aqui quem vai poder atuar mesmo é o Estado, né? É só o Estado que pode atuar com essas fiscalizações, esses autos de infração, tá? Porém, eu sei de alguns casos, algumas regiões, né, mas aí normalmente é um município um pouco maior, onde existe uma unidade da Secretaria Estadual de Fazenda num município X, e daí os municípios que estão ali próximos, ou até no próprio município onde tem essa unidade da Secretaria, às vezes tem um contato com esse auditor e manda para ele, e daí ele coloca no trabalho dele lá, ver se está dentro do escopo do trabalho dele, enfim, para daí tentar fiscalizar, tá? Mas assim, o município em si,
a atuação que o município teria para fazer é essa, é sinalizar, porque o município não pode chegar lá e multar nesse caso específico, tá? O Adenilson perguntou como saber se o repasse do ICMS é feito de forma correta. Então, Adenilson, aí tem que dar uma olhada, assim, cada legislação estadual pode tratar de uma forma, tá? Tem que ver no estado que você tá, como que acontece. O pré-vilar aqui está dizendo que em Santa Catarina pode acompanhar junto com o estado. Então aqui em Santa Catarina eu sei que tem realmente isso daí, eles repartem aí as informações com as associações, e as associações daí fazem um trabalho junto aos municípios para tentar identificar possíveis diferenças ali na apuração desse ICMS, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. Franciele, a Franciele fez a pergunta, como funciona o VAF sobre transferência entre unidades da mesma empresa? Franciele, aqui aí a gente já começa a aprofundar bastante no assunto, tá? É uma pergunta bem pertinente aqui, só que já começa a ser bastante técnico. O objetivo aqui é só passar essas novidades aqui que a gente trouxe, porque a gente não consegue às vezes explicar aqui de uma forma correta, vai ficar bem superficial, tá? Então, mas fiquem atentos aí, que a gente, inclusive na semana que vem, já dando um spoiler aqui para vocês, nós estaremos aqui com a doutora Stael, a gente vai estar fazendo uma live com ela aqui, e ela vai estar falando sobre um VAF específico da mineração, tá? Porém, também ela tem conhecimento desses outros VAFs aí, a gente pode explorar um pouco mais, que daí na semana que vem vai ser um assunto de VAF. Aí a gente aprofunda nesse assunto aí, tá bom? E a gente vai estar com a especialista aqui também, que é a doutora Stael, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou seguir aqui para a gente não perder o ritmo aqui, tá? Então vamos lá. Vamos agora para o nosso terceiro e último assunto aqui. Tratando aí de imposto de renda, continuando agora no imposto de renda. Só lembrando, o FPM é imposto de renda mais IPI. O assunto que eu vou tratar agora é só imposto de renda. E esses três assuntos, novo ICMS, novo FPM, e esse agora, que é exclusivo do imposto de renda, são repartições das receitas constitucionais. Então está lá na Constituição, né? Repartição das receitas constitucionais, está naquele pedaço que trata das repartições. E especificamente, agora, e imposto de renda puro, tá? Não o FPM, que o FPM é imposto de renda, mas IPI, tá? O imposto de renda puro, o que acontece? Tem um comando constitucional que ele traz pra gente que o ICMS, o imposto de renda, né, aquele que é o tributo da União, incidente ali sobre essa renda, e aquele imposto de renda que for incidente na fonte, ou seja, que a fonte pagadora vai haver a retenção, né, na fonte desse imposto de renda, nessas situações, sobre os rendimentos pagos a qualquer título, né, pelo município, por suas autarquias ou fundações, esse produto da arrecadação pertence aos municípios, tá? Isso está lá no inciso 1º do artigo 158 da Constituição. Só que o que acontece? Existe uma briga muito grande aí, que a União, né, através da Receita Federal, tratava e tinha um entendimento diferente, né? A União entendia que a receita do imposto de renda, né, com a retenção do imposto de renda na fonte, a receita que pertencia aos municípios, o produto dessa arrecadação que pertencia aos municípios, era apenas daqueles rendimentos pagos aos servidores, né, ou aos empregados públicos. Martins está falando que está travando. Está travando ainda, pessoal? Agora eu não vi mais travar aqui. Como é que tá, pessoal? Tá travando ainda bastante? Pessoal, quem não segue aqui a Escola de Tributos Municipais, vai lá em cima e segue. Tá travando ainda, pessoal? Ou parou? Que o Martins falou que tá travando e não tá conseguindo participar.
Aqui, ok. Agora, Martins, agora talvez seja da tua internet, tá? Porque agora eu não vi mais travar aqui para mim. No começo travou para mim, também travou. Mas agora tá indo bem aqui. Maranhão, grande Maranhão. Tem uns amigos aí em Maranhão, Marcelo. Bem-vindo aí. Bom, então voltando aqui à questão do imposto de renda, né? A Receita Federal tinha um entendimento diferente desse imposto de renda, da repartição. A Receita Federal entendia que o imposto de renda retido na fonte que fica para os municípios seria somente aquele imposto de renda referente aos rendimentos pagos aos servidores ou aos empregados públicos, né? E não quando o município, por exemplo, paga um fornecedor. Né? A Receita Federal não entendia isso. Só que a Constituição fala a qualquer título. E rolou uma briga aí no Tribunal Regional Federal, especificamente no da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, né? O município de Sapucaia do Sul e fugiu o outro município agora. Eles estavam brigando... Não é Sapiranga. Ou é Sapiranga, mas me fugiu agora da memória, mas enfim. Tinha os municípios brigando com isso e questionando isso, que não, porque a Constituição fala proventos de qualquer natureza e sobre os rendimentos pagos a qualquer título, então não interessa, que era um entendimento que eu tinha também, inclusive quando eu ministro os cursos de retenção retenção tributária nas contratações feitas pelo município, né, onde tem a retenção de INSS, retenção de ISS e a retenção do imposto de renda, eu passava o entendimento que sim, o município pode reter, porque essa é uma receita que é do município, né? Então a titularidade é do município. E foi assim que ocorreu agora na decisão recente do STF, lá que gerou o tema de repercussão geral, tema 1130, né? Então, tema 1130 de repercussão geral, através do RE 1.293.453 do Rio Grande do Sul. Vou repetir, RE 1.293.453. Então, teve toda essa discussão aí que eu falei para vocês, né? A União, né? A Receita Federal, argumentando que o imposto de renda retido na fonte, que ficava com os municípios, era só aqueles rendimentos pagos ali para os servidores e para os empregados públicos, e os municípios falando assim, não, é qualquer rendimento pago, porque é qualquer título. Se é qualquer título, um prestador de serviço ou um prestador de bem forneceu determinada mercadoria, naquela situação tem imposto de renda, naquela situação é incidente na fonte, o imposto de renda incide na fonte para fazer a retenção, então aquela receita pertence ao município. Então foi isso que se decidiu. E nesse RE, né, isso que gerou esse tema de repercussão geral 1130, foi falado durante todo o voto, né, lá principalmente do ministro Alexandre de Moraes, que também ele cita um livro, se eu não me engano, do Gilmar Mendes, né, onde ele trata, na parte que trata dessa parte de repartição de receitas. Na verdade, ele está falando de uma tendência que veio ocorrendo na Constituição da descentralização de recursos, porque os municípios também eles foram recebendo novas demandas, novas atribuições, né, muito ali para a ponta. Então houve também uma tendência, só para vocês terem uma ideia, o FPM em 85 era 16%, em 87 era 17%. Lá com a Constituição de 88 foi para 22,5%. Em 2007 apareceu o primeiro decêndio, lembra do decêndio que eu falei no novo FPM? Lá em 2014 apareceu o segundo decêndio. E agora, esse ano, né, em 2021, com a emenda 112, apareceu o terceiro decêndio. Então, existe esse esforço da descentralização, até em razão do Pacto Federativo, o fortalecimento da autonomia dos entes, porque não tem como eu falar em autonomia de alguém, de quem quer que seja, né, ainda mais dos entes, né, os municípios, sem dinheiro, sem grana.
O que dá autonomia é o dinheiro, é a grana, é essa capacidade de poder trabalhar nos municípios. Então, essa tendência de descentralização de recursos mostra que o Constituinte quer que isso seja distribuído para os, no caso aqui que a gente está tratando, né, para os municípios. Então, não faz sentido nenhum isso, quem tiver oportunidade e gostar de ler o voto, né, vai ver lá no decorrer do voto, que daí não faz sentido nenhum ter uma norma constitucional dizendo que o produto da arrecadação do imposto sobre a renda, né, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título, está expresso isso na Constituição, a qualquer título, né, não faz nenhum sentido isso se limitar esse a qualquer título só aos rendimentos dos servidores e dos empregados públicos. Então, o município ele vai reter e vai ficar só com o imposto de renda desses servidores, dos seus servidores e dos seus empregados públicos? Não, pessoal. O município ele vai ficar a titularidade, né, a titularidade do imposto de renda retido na fonte, né, aquele que é incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos aí pelos municípios, né, pelo próprio município, pela autarquia do município, pela fundação do município, esse imposto de renda, quando ele for incidente na fonte, a titularidade, é isso que está expresso lá, inclusive na tese que foi fixada, que daqui a pouco eu vou ler para vocês, a titularidade desse imposto de renda, desse produto, dessa arrecadação do imposto de renda, é do município. Então o que acontece? O seu município, quando for pagar um fornecedor, seja ele de produto, de bens, né, ou de serviços, o que acontece? O que o município tem que fazer se já não faz? Muitos municípios já faziam, tá? Mas se o município não faz, o município tem que pegar e ver assim, ó, essa situação, essa prestação de serviço ou esse fornecimento de bens, por exemplo, é uma situação em que o imposto de renda é incidente na fonte, ele incide na fonte, precisa fazer retenção. Se a resposta para aquele caso particular for sim, o que acontece? Você, que eu digo o município, quando for pagar esse fornecedor, vai descontar o valor do imposto de renda, né, que seria devido naquela situação, tem toda uma regra, não vou entrar no detalhe aqui com vocês, porque não dá tempo, tá? Eu tenho até um curso específico disso, depois quem tiver interesse, eu posso passar, pelo Hotmart, tá lá, vou incluir o módulo do imposto de renda agora com as mudanças com esse novo entendimento aqui pacificado agora aqui pelo STF, tá? Vou incluir o módulo, mas lá já tem INSS e ISS. Quem tiver interesse depois fala comigo aqui que eu posso passar um cupom de desconto lá para vocês, ou ver uma outra forma aí se o município for por empenho, enfim. Mas resumindo, o imposto de renda agora, se o município ainda não faz a retenção, o município precisa passar a fazer essa retenção, porque essa é uma receita do município. Então o município vai reter e esse dinheiro vai entrar para o caixa do município. Então o município é mais um dinheiro para aqueles que não retiam, então passem a reter porque é mais um dinheiro que vai estar ficando para o município, que é de direito, que é a titularidade desse imposto de renda do município. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês agora, na íntegra aqui, a tese, né, que foi fixada ali para esse tema de repercussão geral. Tá? A tese foi o seguinte, vou ler aqui para vocês agora. Pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal, só vou fazer um adendo aqui antes de eu continuar a leitura. Esse julgado aqui, né, essa situação é a mesma para os estados, então por isso que aqui está estados e Distrito Federal, tá? Também aqui, porque a regra seria a mesma, os estados também têm esse direito, porque na Constituição, da mesma forma que fala para os municípios, também tem um dispositivo específico que fala a mesma coisa para os estados e para o Distrito Federal, tá bom? Então vou voltar aqui na tese e vou ler desde o começo a tese 1130. Então o que diz a tese 1130? Pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos por eles quem? O município, estados e Distrito Federal, incidente na fonte sobre os valores pagos por eles, suas autarquias e fundações. Pagos a quê?
pagos a pessoas físicas ou jurídicas. Então, se qualquer pagamento que o município está fazendo, seja ele para pessoa física ou para pessoa jurídica, se aquela situação for uma situação de imposto de renda retido na fonte, o município retém aquela receita do município, tá bom? Ou seja, pagos, né, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. Olha que outro detalhe, não é só serviços, é bens também. Existem algumas situações onde há a incidência do imposto de renda sobre bens, né? Sobre a comercialização ali, por exemplo, de bens. Então pode ser que alguma coisa que o município esteja comprando, algum produto, algum bem que o município esteja comprando, e nessa situação seja uma situação que tenha imposto de renda incidente na fonte. Então, se for um caso, o município também vai fazer a retenção, tá? Aí ele fecha aqui o tema de repercussão geral, conforme disposto nos artigos 158 e 157 da Constituição, tá bom? Fiz uma leitura aqui com vocês desse tema de repercussão geral, explicando um pouquinho, fazendo algumas paradas, algumas intervenções no tema, para explicar algumas situações para vocês. Agora eu vou ler o tema de uma só vez, tá? Para ajudar a fixar aí para vocês, e já em cima daquilo que eu já expliquei aqui previamente, tá? Então, o tema de repercussão geral, tema 1130, no tocante ao imposto de renda, a titularidade da receita do imposto de renda, ele diz o seguinte, vou ler na íntegra agora íntegra, sem intervenção, tá? Então, vamos lá. Pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre os valores pagos por eles, suas autarquias e suas fundações a pessoas jurídicas, a pessoas físicas ou jurídicas, contratadas para a prestação do quê? De bens ou serviços, conforme disposto no artigo 158 e 157 da Constituição. 158, inciso 1, 157, inciso 1 da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se eu localizo alguma dúvida aqui. Hoje eu consegui terminar no horário previsto, né? Agora aqui até para liberar aqui as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade para questionar aqui, para colocar sua pergunta, para colocar sua dúvida. Que aquilo que a gente conseguir responder aqui, a gente responde. Se tiver alguma dúvida que a gente não souber responder, a gente vai atrás, tá? Mas vamos lá, pode colocar aí as dúvidas aí que a gente vai tentar responder aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho. O Marcelo tá falando para disponibilizar a relação dos cursos disponíveis na plataforma, além deste de retenção. Marcelo, hoje o que tem gravado é só o da retenção, tá? Mas ano que vem, assim, no começo já do ano que vem, a gente já vai ter mais alguns outros cursos, tá? E ano que vem nós vamos ter bastante cursos ali, tá? Pelo menos, sei lá, uns 6, 7 cursos aí a gente vai disponibilizar, alguns por mim, outros por outros professores aí, outros especialistas aí, cada um na sua área, tá bom? Hoje o que tem lá na plataforma é o de retenção, tá? Tem um de ISS, um básico de ISS, que na verdade isso está lá no canal do YouTube, é de graça, podem ir lá fazer, dar umas linhas gerais, básicas para o ISS, para quem quiser ter uma base do ISS, né, caso alguém não tenha. Então esse do ISS é gratuito, está lá no YouTube da Escola de Tributos Municipais, tem uma playlist lá. Depois eu vou até colocar aqui no link a playlist aqui para já clicar aí direto, tá? Procure aqui na bio aqui do Instagram, a partir de amanhã que eu vou disponibilizar ali, que daí clica ali e já vai para esse do ISS, tá? E o da retenção, o link já está disponível aqui na bio aqui do Instagram, tá? Só que você vai lá, ele está com o valor cheio. Quem está assistindo aqui agora e tiver interesse em fazer, me avisa que daí eu vejo um cupom de desconto especial ali para poder fazer, tá bom? Vamos lá aqui, deixa eu pegar aqui mais aqui. Darlan. O Darlan pergunta, já está valendo esta retenção?
Darlan, entendo eu que você está perguntando da retenção a retenção do imposto de renda, certo? Entendo eu que você esteja perguntando da retenção do imposto de renda. Bom, referente à retenção do imposto de renda, já está valendo. Já tinha município que já estava, já fazia essa retenção do imposto de renda referente ali a esses pagamentos, né, realizados aí nas contratações de serviços ou de bens. Tinha município que já fazia essa retenção, mas existia essa briga aí que foi agora pacificado ali, o STF entendeu que a titularidade, né, dos rendimentos pagos a título do imposto de renda incidente na fonte, a titularidade agora é dos municípios. Então, esse imposto de renda pertence aos municípios, já pode tocar o pau. Quem não faz ainda a retenção, tem vários municípios que não fazem. No município que eu trabalho já faz essa retenção já há um bom tempo, né? Então, pode fazer essa retenção, já pode ser feita sim, tá? Já não tem problema em relação a isso aí não, pode fazer essa retenção já, tá bom? Deixa eu ver se eu acho mais dúvidas aqui, peraí, só um pouquinho, pessoal, aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Cheguei aqui onde... Tá, a Brunella, tem como ficar gravada essa live? Brunella, se não ocorrer nenhum problema aqui, na hora que eu finalizar aqui a live, ela vai ficar gravada, tá? Então, todos os prestadores de serviços terão o IR retido? Isaac, assim, ó, eu não falaria todos, tá? Porque, assim, ó, pode ter gente imune, pode ter gente isenta, né? Pode ter... Depende, assim, a retenção desse IR, ele vai ter que acontecer naqueles casos onde há permissão para retenção. Primeiro, assim, aquela situação é uma situação de incidência na fonte, tá, beleza, é uma situação de incidência na fonte, você tem que olhar isso aí, beleza. Agora eu vou reter? Não sei. Tem que olhar se não tem imunidade, se não tem isenção, se não tem alguma outra situação que proíbe a questão da retenção devido a uma característica da pessoa, tá? Então tem que ver se não tem imunidade ou isenção, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais tá passando, começou a seguir, obrigado. Dual por começar a seguir a gente aqui, obrigado. Quem tá na live ainda não segue a gente ali, dá uma força para nós ali. Tá, deixa eu ver a Zélia aqui. O município pode reter imposto de renda e ISS se a empresa prestadora de serviços for optante pelo Simples Nacional. Pô, excelente pergunta, hein? Bacana, Zélia, uma pergunta excepcional. Vamos lá. O Simples Nacional, ele tem um regramento todo diferenciado, né, para o Simples Nacional. Aí o que acontece? Imposto de renda de optantes do Simples Nacional pode reter? Não. O imposto de renda dos optantes do Simples Nacional, pelo menos nesse momento, né, ele não caberia a retenção do imposto de renda. Tá? Agora, o ISS, ele cabe. Tá? Ele cabe a retenção do ISS, tem todo um regramento também. É preciso observar se a situação é uma situação ali de retenção. Se for uma situação de retenção, tem que olhar o artigo 21, parágrafo 4º da lei do Simples Nacional, melhor dizendo. Tá? Então você vai lá, lei do Simples Nacional, artigo 21, parágrafo 4º, incisos 1 a 5, se não me falha a memória, tem as regras de retenção. Em resumo, o que fala lá? Se o optante do Simples pagar pelo ISS fixo, na forma fixa, não tem retenção. Né? E as outras regras, assim, num resumo que eu estou dando para vocês, é o seguinte: a alíquota tem que estar destacada, isso para o ISS, tá? A alíquota tem que estar destacada na nota fiscal. Se a alíquota não tiver destacada na nota fiscal, vai descontar o equivalente a 5%, a alíquota máxima. Se a alíquota tiver destacada na nota fiscal, vai respeitar a alíquota que está na nota fiscal, a título de ISS, tá? Não vai ir para a alíquota do município. Quando o optante é do Simples Nacional, eu tenho que olhar a alíquota do Simples Nacional. E no caso de retenção, a regra o prestador de serviço tem que mencionar a alíquota na nota fiscal.
Ele mencionou a alíquota na nota fiscal, a retenção ela vai se dar em cima levando em consideração aquela alíquota que está na nota fiscal, tá bom? Agora, se o prestador de serviço não colocar a alíquota na nota fiscal, aí, a título de ISS, a retenção vai ter que ser de 5%, como se fosse a alíquota máxima. Tá bom, Zélia? Obrigado aí pela pergunta, excelente pergunta aqui. Me perdi aqui nas dúvidas aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui que tá balangando aqui o negócio que eu instalei um troço aqui, tô me adaptando aqui. Deixa eu ver quem mais aqui, se tem mais pergunta. O município pode... esse aqui que já acabei de ler. Deixa eu ver aqui quem mais. Tá. Vou aqui para a caixinha aqui agora, vamos ver quem deixou dúvidas aqui. Cristiane, como que o município faz essa retenção? Cristiane, a retenção o município vai ter que olhar se aquele serviço prestado, se aquele bem, né, que foi contratado que o município está pagando, se para aquela situação daquela pessoa existe a retenção. Se for caso de retenção, o município retém o valor do imposto de renda e fica para os cofres do município. Aí, contabilmente, a contabilidade vai dar a destinação que tem que ser dado lá, tá bom? Então, a retenção é assim. Como que faz a retenção? Tem que pagar 100 mil reais, por exemplo, um fornecedor. Vamos supor que nessa situação, nesse exemplo, é uma situação de incidência na fonte do imposto de renda. E vamos imaginar, porque as alíquotas para retenção de imposto de renda ou é 1 ou 1,5%, tá bom? Vocês podem olhar no Decreto-Lei 9580, que é o novo regulamento do imposto de renda. E isso tá lá, gente, lá pelos artigos 714, acho que vai estar lá entre 714 e 720, tá? Eu não vou saber precisar para vocês. Mas olha mais ou menos nessa altura. Puxa o decreto-lei, não, perdão, pessoal. O decreto é 9580. Esse é o decreto, esse é o regulamento do imposto de renda. Então lá estão falando das alíquotas de retenção e lá tem as situações das retenções, tá bom? Então olha lá, 714 a 720. Se não for ali, é bem perto desses artigos, mas o 714 eu tenho certeza que é. E eu acho que vai até o 720 ou 719, alguma coisa nesse sentido. Então você vai olhar lá, então tem alíquota, ou é 1% ou 1,5%. Aí o que acontece? Prestador de serviço, 100 mil reais, ou um fornecimento de bens ali de 100 mil reais, pagou. É uma situação que o imposto de renda é incidente na fonte. Se for o município, quando for pagar para o prestador, vamos imaginar que seja a alíquota de 1%. 1% de 100 mil reais dá R$1.000. Quando o município for pagar o prestador, ele não vai pagar os 100 mil reais. O município vai pagar os 100 mil reais, menos esses R$1.000 do imposto de renda, considerando aqui 1%, menos o INSS, se tiver, né, se for o caso, menos o imposto sobre serviço também, se for o caso. Tá? Então, daí ele vai passar para o prestador de serviço, né, o valor líquido ali já descontado. Então, é assim que faz a retenção. Você pega lá, vê se a situação é ou não de retenção, se for, se aplica e paga descontado o valor para o fornecedor. Tá bom? Em Minas Gerais, precisamos verificar se o imposto de renda incide na fonte. Sim, foi isso que eu acabei de falar, tá, Cristiane? Precisa verificar se ele incide ou não na fonte, tá? Renato Souto. Para o município fazer a retenção do imposto de renda, precisa de um ato para regulamentar? Renato, olha, não precisa. Tem alguns municípios que estão fazendo por uma questão, mas assim, a própria Constituição fala que já pertence para os municípios, né? Então, já pertence. Tem uma lei, qual que é a lei? Deixa eu ver se eu me recordo a lei aqui. Acho que é a lei 9430, lá no artigo 64, ele vai falar das retenções, tá? Só que lá, tanto lá como na instrução normativa 1234 da Receita Federal, bem fácil de gravar, instrução normativa 1234, como a União tinha o entendimento que essas receitas eram só da União, que as receitas que pertenciam para os municípios a título de imposto de renda retido na fonte era só dos servidores, né? Pagos aos servidores e aos empregados públicos. Nessa situação, para pagamento de fornecedores, se você for olhar nessas legislações, que é a Lei 9.430 e na Instrução Normativa 1234, você vai ver lá que vai estar falando
da União e de órgãos, né, autarquias e fundações federais, mas você pode aplicar aquela situação. Então, se lá está falando que naquelas situações para aquelas entidades retém, o município pode reter por igual, tá? Não precisa regulamentar, né? Os municípios, tem vários municípios que já retêm já há algum tempo já esse imposto de renda, tá bom? Deixa eu ver aqui, opa, vamos lá. Pessoal, era isso, acabaram as dúvidas aqui, não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, já deu 9 horas, deu o nosso horário aqui, para não estender muito aqui com vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição aqui, se eu não souber responder, a gente procura aí para responder para vocês depois, tá? Cristiane está falando obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, obrigado, Cristiane. Aqui, ó, a Daphne colocou que lá no município dela contabiliza como receita própria, né? É uma receita do município, exatamente, é uma receita própria, porque a titularidade o imposto é da União, só que a titularidade é do município, não é uma transferência constitucional, né? Por exemplo, o FPM que a gente falou é uma transferência constitucional, aí entra num outro lugar lá na contabilidade, né? Numa outra rúbrica, né? Que se fala. Beleza, então, pessoal? Queria agradecer aqui a presença de todos nessa terça-feira à noite. A gente está procurando ver sempre às terças-feiras aqui, trazendo assuntos aí que de alguma forma estejam relacionados aí ou com a tributação municipal ou outros ramos assim de direito ou outras matérias que tenham correlação com o direito tributário, né? Questões relacionadas aí a assuntos que impactam aí o lado, né, financeiro, aí, as receitas do município, tá bom? Beleza, pessoal? Queria tirar dúvidas referente ao IPTU, lançamento. Isaac, manda um direct no Insta pra gente agendar aqui. A gente já tá com vários assuntos aqui que o pessoal tá mandando pelo Instagram ali, pelo direct, que a gente tá agendando para ir falando aos poucos esses assuntos, tá? Então manda lá. Manda um direct aí falando do assunto que você pretende pra gente colocar no cronograma aqui e falar, tá bom? Obrigado aqui, Brunella, obrigado por sempre nos deixar atualizados, beleza? G Pericine, essa live vai estar disponível? Olha, aquilo que eu falei há pouco tempo atrás aqui, se não der nenhum problema aqui quando eu encerrar agora, eu já disponibilizo ela aqui mesmo, tá bom? Beleza? Obrigado, Marcelo. Obrigado aí, grato, mestre, pelos excelentes esclarecimentos. Beleza. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos, né? Mais uma vez. Obrigado aí. Tenham uma excelente semana, né, de trabalho ainda. A gente está no meio da semana ainda, né? Bom trabalho a todos e contem com a gente aqui naquilo que a gente puder ajudar. Quem tiver sugestão de temas aí pra gente tratar aqui em live, manda no direct aqui do Instagram, tá? Vai lá, manda uma mensagem lá que daí a gente vai programando aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima. Lembrando que terça-feira que vem tem o VAF com a doutora Stael aqui no Instagram da Escola de Tributos Municipais. Valeu, pessoal. Obrigado, abraço. Tchau para vocês.